Bom, neste vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo, tá? Para que você dê razão às coisas que eu estou falando, tá? Acima de tudo, tá? Para que você me dê razão em tudo que eu estou falando, tá? Todas essas entrevistas, tá? Que são feitas aqui nesse canal Inteligência Podcast, tá? Associado com algum indivíduo que se diz ex-satanista, tá? Todas elas são fraude, tá? Ok? E eu vou colocar para você o seguinte, tá? Todos os bairros, tá, que eu já falei para você, todos os bairros são loteados, tá, por crime organizado de satanistas. Ponto de música alto, tá? Morros, tá? Vizinhos do crime organizado, tá? E os satânicos de seitas que estão no seu bairro. Todos os bairros loteados, tá, por esses bandidos, ok? Agora eu vou explicar para você o que significa uma entrevista, tá? Desse indivíduo, do indivíduo falando sobre Daniel Mastral, dizendo que é ex-satanista e falando todas essas coisas aqui. Preste atenção para você entender. Esse cara aí, o Daniel Mastral, é o seguinte: ele pertenceu, tá, a seitas de magia negra, tá? Ele praticou tanto seitas de magia negra formais, tá, quanto informais. Ele praticou magia negra. E ele prestava serviço, tá, de praticar magia negra, tá, para pessoas importantes que procuravam ele para praticar magia negra nos outros, tá? Consegue entender? E o lance é o seguinte: toda vez que esse cara vai nesse podcast aí do Inteligência Podcast, é para acobertar o esquema satânico deles, tá? Da conexão que eles têm com os bandidos de bairro, tá? Morros e ponto de música alto. Ok? Vou explicar aqui para você. Esse sujeito, o Daniel Mastral, nessa entrevista que está aparecendo aí, ele vai aparecer a tatuagem que ele tem de uma dessas seitas satânicas que ele tem no braço dele. É um dos símbolos, tá? Que eu já expliquei que esses símbolos de magia negra representam grupos antigos, tá? Que praticavam satanismo, tá? E que esses símbolos representam esses grupos. E hoje existe praticamente uma seita, ou seja, quando se fala de seitas de magia negra, existe uma seita só, que é a tal da seita do compasso, que é a seita que movimenta dinheiro e comprou todos esses símbolos, comprou todas essas influências de magia negra. Presta atenção para você entender. Então, o que acontece? O Inteligência Podcast, locutores, SBT, Rede Globo, tudo isso daí, tá, praticam magia negra, tá? E são uma associação dos pontos de música alto dos bairros. Você consegue entender? E dos locutores, tá? Eu quero falar que uma das castas mais satânicas mesmo de associação do crime organizado, tá? Que praticam associação com o crime organizado e que praticam satanismo, tá? É os locutores, tá? Ok? Os locutores é uma casta safada mesmo de indivíduos, tá? Que é envolvido com magia negra. Eles são envolvidos com magia negra, com conspiração, espólio, espionagem, tá? Presta atenção. E eu vou explicar aqui a situação do Daniel Mastral. Quando o Daniel Mastral é chamado para ir nesse programa aí, ele na verdade está delatando algumas pessoas que praticam satanismo. Preste atenção para você entender o raciocínio. Esse cara está sendo protegido por ele, você consegue entender? Não protegido completamente, mas parcialmente. Ou seja, ele desertou de um grupo de magia negra, tá? Presta atenção, para você entender. Ele desertou da prática de magia negra esquerdista, vou colocar para você, ó. A prática de magia negra esquerdista, ele desertou dessa parte aí. Então ele representa a parte da direita, do conservadorismo com a prática de magia negra. Só que para ele ir num programa desse, presta atenção, para que ele vá num desses programas aí, para aparecer num podcast, ele está sendo de alguma forma protegido pela própria seita satânica que ele está delatando ali. Como assim? É isso daí, tá? Essa seita que ele está falando, acontece isso, é isso daí, ele está falando contra a própria seita que está guardando ele. Por quê? Porque na verdade ele não está recebendo proteção, ele está sendo usado para fazer você pensar que esses grupos não praticam magia negra e que eles não são a associação dos bandidos do seu bairro. Você consegue entender o raciocínio? Eu acredito que você entendeu. Ele está sendo usado justamente para acobertar que esse pessoal pratica magia negra e tem associação com esses cagalhões que estão no seu bairro, esse monte de cocôs, tá, que coloca música alto, que é os vizinhos do crime organizado, que estão no morro, tá? Os bandidos,
presta atenção, você que é brasileiro, tá, sabe que em comparação com o mundo inteiro, os bandido aqui no Brasil é a coisa mais nojenta que tem no mundo inteiro. Até comparando com aquela bandidagem italiana, tá? Aqueles caras nojentos do crime organizado italiano que aparecem nos filmes, tá? O crime organizado brasileiro é um dos mais nojentos do mundo. Você consegue entender? É isso daí que está espionando você, tá? Com esses grupos aí, com essas empresas. Você consegue entender? Presta atenção. E o Daniel Mastral, toda vez que ele é chamado nesse programa aí, é para abafar isso daí. É para dar impressão, para confundir você sobre a ideia, poxa, que legal, esse cara está sendo levado nesse programa para delatar isso daí. Ele está falando tanto quanto magia negra de esquerdistas, quanto magia negra de alta sociedade. Tudo faça, tá? E aí, ó, quando foi citado aqui a respeito do anticristo, tá? Que no negócio do anticristo, é o único que foi citado aqui foi o Donald Trump. Ok? Por quê? Porque é um líder de direita que eles querem tirar. Consegue entender? Ó, é um líder de direita que está protegido pelas mesmas influências deles, tá? Mas que eles querem tirar e não querem que esse cara governe. Consegue entender? Eles não querem. Por quê? Porque o Donald Trump, eu acredito que ele exerce uma postura de direita que é contra os interesses desses grupos aí e contra uma parte do pessoal esquerdista. Então, perguntam para ele sempre, o Donald Trump é o anticristo? É por isso que é perguntado para ele ali. E tá aí os outros, tá? E os outros líderes, tá aí as pessoas que eles falam a favor, tá? E esses bandidos todos cagados que estão no seu bairro praticando magia negra em cima de você, fazendo fraudes 24 horas. Tá? E os locutores que praticam todos eles satanismo e que usam a Bíblia de fachada, ok? Isso daí não é delatado, tá? Ok? Você consegue entender? Então eu quero que você entenda isso. Poxa, estranho, esse cara tá falando contra a nova ordem, tá falando contra isso assim. Ó, consegue entender? É isso daí mesmo. Ele está como que com uma proteção desse pessoal por baixo para ele chegar ali e falar isso daí como se ele fosse um laranja. Então ele chega e isso dá para ele uma preeminência que é do tipo assim, presta atenção, ó, se encostarem a mão nele, presta atenção para você entender, ó, se encostarem a mão nele, se um esquerdista satânico dos bairros encostar a mão nele, quem vai se levantar contra quem ele vai estar atacando é a seita que está por cima dele. Consegue entender para você entender? Por quê? Porque ele fez parte dessa seita, ó. Ele fez parte dessa seita, ele sabe a respeito disso e sabe das conspirações que fazem contra ele. Então esses caras estão tipo que colocando a mão em cima dele para poder dar essa manejada. Mas eu já expliquei para você, ó, o perigo que é quando um cara desse vai num podcast desse daí, é você que não pratica magia negra e está sendo vítima desse crime organizado aí. Porque isso daí ele não vai delatar. Porque se ele delatar, ele vai contra a colher que o nego tá dando para ele. Você consegue entender? Que existe bandidagem no seu bairro te espionando. Ó, você pode ver que nenhum deles fala isso daí. Eu mostrei para você 2 vídeos aqui. Eu estou tentando procurar onde está esses vídeos. Eu souber, eu vou postar aqui para você, tá? Mas você pode me pedir, você baixa lá na postagem links das denúncias, links com vídeos de todas as denúncias, está no postesdedenúncias.blogspot.com e no o resumo do caso Monique Moraes.blogspot.com. Baixando todos esses vídeos, você vai encontrar um vídeo lá que é o seguinte, um sujeito falando, eu fiz 2 ou 3 vídeos falando sobre o cara falando sobre ser hackeado, tá? Somente quem é muito idiota, tá? Acredita ainda que aparelhos são hackeados, tá? Que o indivíduo, por alguma coisa assim muito mirabolante, ele está hackeando o seu aparelho. Não existe isso, tá? Todos os seus aparelhos estão completamente abertos para bandidos, tá? Ok? Significa que um bandido já revirou seu computador todinho para daqui a pouco ele pensar em hackear o seu computador. Ele vai pensar, vou pensar se vou hackear o computador dele, não depois de já ter revirado o seu aparelho todinho, tá? Ok? Não existe hacker, tá? Só existe espião satanista financiado. Nunca existiu, tá? Nunca existiu hacker, tá? É uma coisa que nunca existiu, tá? Ok? Então eu quero falar para vocês, você vai mostrar para todo mundo, tá? Esses bandidos, tá, do seu bairro, tá, você vai delatar, bandido de bairro, de morro, de ponto de música alta. E são essas seitas que financiam esses bandidos, tá? Ok? Financiam esses bandidos para fazer isso daí, tá? Eu achei interessante aqui que ele citou aqui, ó. Ele é sobre um negócio aqui, ó. O que está acontecendo aqui é que existe um determinado sujeito, que eu não vou falar o nome aqui para não ficar muito pessoal, mas um tal de um satanista do TikTok, tá?
que ele disse, ele alegou que o sujeito estaria praticando magia negra em cima dele por ser satanista. Mas isso daí é satanistas esquerdistas, tá? Ó, presta atenção, esses satanistas esquerdistas são criminosos também, tá? E eles também são financiados por essas seitas para praticar isso, mas eles fazem um movimento de esquerda. Eles podem ser independentes também. E a questão é que o tal do Mastral, ele citou grupos, tá, que estão bem acima disso daí. E ele citou como se fosse assim uma intimidade que ele deu no sujeito, de levar o sujeito no podcast ali, o cara chegar e falar a verdade a respeito desse assunto, tá? Para ele mesmo se expor. Aí o sujeito negou de ir, tá? Porque provavelmente esse sujeito está se promovendo, fazendo alguma coisa contra ele. Mas a situação é essa, tá? Significa que o tal do Mastral, quando ele vai no programa de televisão desse daí, a tal da seita está dando, a tal da seita que ele mesmo está delatando, tá, está dando proteção para ele. É esse que é o esquema. Para fazer parecer para você que eles estão a favor de você, tá? E que eles estão fora da prática de magia negra, mas eles fazem parte disso, tá? E toda essa bandidagem do seu bairro que pratica magia negra, tá, em você, que espiona o seu aparelho, que está roubando, tá? Você está, tudo isso daí é financiado por eles, tá? Ok? Você consegue entender? Então é isso que eu quero que você entenda, tá? Esses caras são conspiradores contra civis, tá? Quando pessoas forem vítimas de magia negra desses bandidos aí, esses bandidos aí, eles não vão delatar esses bandidos, você consegue entender? Eles vão fingir que você pratica magia negra. Eu já fiz vários vídeos falando sobre isso daí, tá? Toda vez que apareceu esse sujeito Mastral aí, eu citei sempre a mesma coisa, tá? Que esse sujeito aí, tá? Você pode me cobrar, tá? Toda vez que apareceu o tal do Mastral, tá? Estão praticando bastante magia negra no meu olho. O tal do Mastral, ele é usado, tá, de fachada para cobertar os satânicos de direita, consegue entender? Os satânicos de direita, o crime organizado religioso, tá? O crime organizado satânico de direita, tá? Toda vez que o Mastral vai num programa desse daí é para incriminar uma pessoa que é vítima de magia negra e de crime organizado da direita, tá? Ok? Da direita, dos liberalistas, do Danilo Gentili, tá? Das altas influências da Rede Globo, tá? Você pode me cobrar isso daí, tá? Então não convém você, tá, perder seu tempo, tá, vendo entrevista de Daniel Mastral no Inteligência Podcast, que é um canal todo satânico, tá, e de associação com crime, tá? Ok? Você consegue entender isso daí, tá? Então eu já expliquei, tá? Você sentiu magia negra no seu olho? Sim. Outra coisa que eu falei, tá? O podcast, o Flow Podcast, tá? É um podcast do crime organizado, tá? Ok? Você vai delatar isso também, tá? Ok? Tá? Outra coisa aqui, ó. Você sabe que o Hitler conseguiu tantas pessoas apoiando ele? Por que o Hitler conseguiu bastante pessoas apoiando ele? Não tem nenhum significado místico, tá? Sabe por que o Hitler conseguiu pessoas apoiando ele? Porque ele estava se posicionando para tirar determinadas coisas erradas, tá? É claro que quando uma pessoa se coloca com a ideia de tirar algumas coisas erradas, mesmo que essa pessoa esteja fazendo errado, vão apoiar ele. Por exemplo, eu me coloco aqui para falar a respeito de tirar coisas erradas. Eu vou ter um bom eleitorado, não é verdade? Mas eu posso agradar o mau eleitorado também. Eu digo que vou tirar coisas boas também, tá? Que vão agradar o mau eleitorado. Então, no caso, Hitler fez as duas coisas. Então, ele conseguiu pegar todo o eleitorado. E como ele se posicionou de frente mesmo, como linha de frente, ele conseguiu fazer isso daí, tá? Consegue entender? Isso daí é bastante favorável ao discurso deles. E também eles têm amparo, tá, dessas seitas que financiaram, tá, esse esquema aí, tá? Então quero falar para você, tá aqui entrevista de Daniel Mastral, tá? Os satânicos conservadores, tá? O crime organizado que trabalha a favor dos religiosos, tá? É muito favorável isso daí, tá? Ok? Até mesmo, ó, e essa situação consegue conciliar um discurso contra banqueiros, contra a alta corporação, que é tudo bandido, tá? Ó, falou contra altas corporações
e falou contra banqueiros, tá bom, meu amigo, você é o quê? Você está falando contra as altas corporações e contra banqueiros. Eu sou vizinho do crime organizado, cara. Espionagem, magia, a gente tem que roubar. Mó bandido. Ok? Como é que um cocô dele, um cagalhão desse que está roubando no seu aparelho vai falar contra altas corporações e contra... Qual é a reclamação que você tem contra as altas corporações? Um ladrão aqui do lado aqui, roubando no meu computador aqui e praticando magia negra e fraudes aqui 24 horas. Tá bom, o que as altas corporações estão fazendo de ruim? Eu quero saber o que é diferente, o que é melhor, que as altas corporações estão fazendo pior do que você. Ok? Satanistas, mentirosos, ladrões, ok? Isso é tudo fácil, tá? E como eu já expliquei, tá aqui no final, as altas corporações e os banqueiros é que financiam esses vagabundos aí, tá? Ok? Que concilia com esses vagabundos aí. Preste atenção, ó. Se você souber de banqueiros, tá, e de altas corporações que não estão dando dinheiro para bandidos, tá, então é alguma coisa boa isso daí, tá, ok? Ah, que bom, ok? Ó, os vizinhos do crime organizado estão recebendo dinheiro de banqueiros e de altas corporações para fazer crime organizado no seu bairro? Não, então isso é um bom sinal, significa que você fique mais a favor dos banqueiros, das altas corporações, do que desses bandidos que estão fazendo crime organizado no seu bairro, tá? Ok? Você entendeu o que eu falei? Tá? O que é uma ameaça para a sua vida? É essa prática de magia negra no seguro. É isso daí que você tem que ser contra, ok? É isso daí que é o crime organizado, tá? Então eu quero falar para você a respeito de uma situação fraudulenta nisso tudo aí, tá? Ok? Tá? Esse negócio do Daniel Mastrauir aí é somente para abafar, tá, que eles são envolvidos com satanismo, tá, e com associação com crime, tá, e fraudes, tá, para pagar testemunhas, tá. Você pode ver que eu nunca devi nada para ninguém, tá, ok? Significa que desde que eu comecei a fazer vídeos delatando essas empresas, tá, eu sempre me coloquei extremamente aberto. Eu nunca criei um fake para ficar escondido, tá? Até porque desde 2010 eu já sei que eu sou espionado, tá? Então desde 2011 eu sempre me manifestei abertamente, as pessoas sabendo quem sou eu. E nunca devi nada para ninguém, tá? Eu nunca devi absolutamente nada para ninguém, tá? Ok? E você pode me cobrar cada palavra que eu falei aqui. Você vai falar o seguinte: os bandidos, vizinhos do crime organizado, bandido de bairro, de morro, de ponto de música alta, e conexão com a Microsoft, isso daí, com a Microsoft, com a SBT, você entendeu a jogada? Ok? Tá? Você fala para todo mundo, tá? Ok? Jorge, mas é isso daí, são banqueiros, são altas corporações que financiam bandidos, e são banqueiros e altas corporações que financiam o quê? O Inteligência Podcast. Ok? Que financia a prática de magia negra, que financia roubar no seu computador. É tudo uma coisa só. E esse tal desse Daniel Mastral sabe muito bem disso daí, mas ele está aproveitando a oportunidade de ir nesse negócio aí e falar contra isso daí. E aí o tal do sujeito que está entrevistando ele, na cara de pau está fingindo, tá? Está fingindo na cara de pau que não tem parte com isso daí. Mas isso não é verdade, tá? Ok? Consegue entender? Quer ver a última que eu vou colocar aqui para você, para encerrar esse vídeo aqui? Nas recomendações, se eu clicar, ao clicar num desses vídeos aqui, apareceu uma determinada recomendação, aqui foi assim, uma propaganda, aliás, do início assim, ó. Você sabe por que muitas pessoas vêm para a seita pontinho, 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 que você sabe qual é a seita do compasso? Vem para essa seita assim? Aí qual foi a primeira razão que o cara apresentou ali no vídeo? Ele falou assim: porque ao você fazer parte dessa seita aqui, você vai aumentar as suas influências e você vai conhecer pessoas e trocar ideias com determinadas pessoas, uma quantidade muito grande de pessoas, para você aumentar as suas influências. E é isso daí, tá? Essa seita, a pessoa que pertence a essa seita aí, essa pessoa vai conseguir influência, vai conseguir oportunidades, consegue entender? Só que essas oportunidades aí não são confiáveis, consegue entender? Você consegue entender?
por isso que Jesus Cristo falou, ó, é largo é o espaço por onde entra muitas pessoas para o caminho da perdição, tá? Porque ao pertencer a essa seita aí, você está envolvido com prática de magia negra, espionagem, conspiração, ok? Você está envolvido com pessoas que estão roubando outras pessoas, você está envolvido com bandidagem no seu bairro, você está envolvido com uma série de mentiras, tá? Com doutrinações que tem que ser que você tem que falar conforme isso daí, como se fosse verdade, tá? E aí, o indivíduo que é o olho grande, qualquer pessoa, eu tenho para mim que essa seita está de portas abertas para qualquer pessoa que quiser seguir por esse mau propósito. Então, um indivíduo que é um cagalhão qualquer, que encosta a furinga no olho dos outros, ele facilmente vai entrar nisso daí. Mas eu, por exemplo, ou qualquer pessoa que pensa assim, poxa, mas eu não quero adquirir mais influência, entendeu? E presta atenção, o raciocínio que eu quero colocar aqui é o seguinte, presta atenção, não é somente a questão da má influência não, significa que se você não fizer parte, esse aqui é o ponto, tá, que eu quero colocar. Se você não fizer parte dessa seita aí, você não vai conseguir nada, essa aqui é a verdade, tá? Quando o cara chega assim, você sabe por que muitas pessoas procuram a seita pontinho, pontinho? É porque se as pessoas não pertencerem a essa seita aí, ou seja, se você não for alinhado com esse cagalhão que está aqui do lado espionando o meu aparelho, você nunca vai conseguir nada na vida, tá? Eles não vão deixar você conseguir nada. É isso aí que eu denuncio desde 2011, tá? Ok? Desde 2011, tá lá nos dossiês, tá? Ok? Eles fazem boicotes internacionais contra você, tá? Para você ser obrigado a fazer parte dessa seita. Desde 2011, só quem mostra sou eu. Eu nunca vi ninguém mostrando isso que eu estou falando para você. Tá? Significa que eles fazem boicotes imensos. E aí a ideia seria o seguinte, pronto, faz parte dessa seita que você vai aumentar as suas influências. Tá, mas eu não quero fazer parte. Então você não vai conseguir nada. Essa é a verdade, tá? Ok? Se você não fizer, mas essa é a verdade, tá? Se você não fizer parte dessa seita aí, você não vai conseguir nada, eles não vão deixar. E não é que você não vai conseguir porque eles compraram tudo, tem que fazer parte. Não, mas eu não quero fazer parte da seita. Eu não quero fazer parte de uma seita de magia negra para poder conseguir as coisas. Então você não vai conseguir nada. E é isso daí, tá? Você não vai conseguir nada, tá? E eles não vão deixar, se você conseguir progredir, eles vão fechar as portas para você. É isso daí que encosta o furingo no seu olho, ok? É isso aí que encosta o cunzote no seu olho, tá? Ok? Então quero falar para você de uma vez por todas. Toda vez que você viu Daniel Mastral sendo entrevistado num podcast na Igreja da Graça, tudo isso daí é crime organizado, tá? Ok? Tá? Tudo isso trabalha a favor desse esquema aí. Tá? A Igreja da Graça, sim. A Igreja da Graça é diretamente ligado com o crime organizado dos bairros. Eu sou vítima de conspirações de bandidos, tá? Em todo lugar que eu estive, tá? Por causa da Igreja da Graça. Foi aí que começou a conspiração, tá? A conspiração milionária que vai até a Rede Globo, várias empresas, começou na Igreja da Graça, tá? Você pode delatar a Igreja da Graça como crime organizado, tá? A Igreja da Graça é crime organizado dos morros, tá? Ok? Você pode delatar para todo mundo, tá? Delata para todo mundo, tá? Não encubra nada, mostra para todo mundo, tá? Ok? Pronto, acho que você entendeu, né? Ok? Pega esse vídeo, tá? Mostra para todo mundo isso daqui. Eu vou colocar no Instagram agora, tá? E vou repostar no Twitter. Você viu, você está acessando meu conteúdo no Twitter ou no Instagram, você pega esse vídeo e mostra para milhares de pessoas, tá? Ok?